Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A leitura de hoje é Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Dificuldades. Buscavas o sucesso, mas encontrastes o fracasso. Desejavas saúde plena para gozar os prazeres da vida, mas deparastes com a doença difícil e limitadora. Almejavas a ascensão financeira, capaz de garantir conforto e segurança, mas te surpreendeste desprovido até mesmo do necessário. Imaginavas um futuro de glórias, mas caíste no erro que te aflige a consciência. Ante todas as dificuldades que te assinalaram a marchar, eleva o pensamento até Deus e segue adiante. É possível que te encontres no justo momento para refletires sobre o que tem feito com o tesouro do tempo. Longe de te atirar ao infortúnio, a vida te convida à renovação e ao progresso. Fracasso é lição. Enfermidade é pausa para avaliação. Desconforto material é estímulo a uma humildade. Quedas são experiências que nos ensinam e nos reerguer. Assim, levanta-te do desânimo e faze algo em teu favor. Todo gesto no campo do bem converte-se em bênçãos para a nossa alma. Ora, serve e trabalha, confiando em Deus e em teus amigos espirituais. Mais além, compreenderás o sentido das experiências atuais e, se agires no bem, reencontrar-te-ás com a felicidade de imperecível, preenchendo-te a alma para sempre. Ante injustiças. É legítima a tua indignação perante a injustiça, entretanto, não te limites a acusar. Faze algo em favor do injustiçado. É compreensível o teu descontentamento diante da fome que atormenta o estômago de milhões. Entretanto, não te limites a cobrar. Faze algo em favor dos famintos do mundo. É justa a tua inquietação perante os conflitos domésticos. Entretanto, não te limites a criticar. Faze algo em favor da harmonia no lar. Para combater a sombra, é necessário proteger luz. Ninguém apaga uma fogueira utilizando líquido inflamável. Recorda que o ambiente social em que te encontras é a escola em que Deus te situou, a fim de que aprendas a amar. No mundo, procura caminhar acima do espírito de reclamação. Quem soma queixas quase sempre multiplica os problemas por onde passa e subtrai a si mesmo a oportunidade de servir e crescer. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Acho que está. Queridos, boa noite. Com essa chuvinha para refrescar aí a terra, né? Nosso corpo, nossa alma, né? Que coisa boa. Eu vim aqui dar um recadinho, né? Antes de iniciarmos a nossa palestra, né? Nossa reflexão da noite, para fazer um convite bem especial para quem tem crianças em casa. Nós temos a evangelização aqui na nossa casa. E nós iniciaremos agora na próxima quarta-feira, então quem vem nas quartas e que deseja que o seu filho participe da evangelização pode vir. A gente pede que venha um pouquinho antes das 8, entre 10 e 5 para as 8, porque depois a gente já vai organizando, já fazendo um ambiente que fique bem gostoso assim para que eles possam, né, se concentrar aí nas reflexões. A idade é crianças, né, ali de 5 anos,
Na verdade, nós tínhamos colocado 6, mas às vezes vem uma criancinha de 5 também, a gente vai tentando organizar, né? Até 12 anos. Às vezes um pequenininho, quando vem, bem bebezinho, às vezes a gente até fica, mas dependendo se o grupo está pequeno, aí às vezes a gente consegue dar conta. Se o grupo está maior, a gente não consegue, né, dar conta dessa idade, porque a ideia não é apenas de cuidar da criança enquanto a família está aqui, né, fazendo as suas reflexões. A ideia não é só de cuidado, a ideia é que a criança possa seguir já desde pequeno com a reflexão do Evangelho do Cristo. Então é estudo mesmo. Então é importante que essa criança venha. Se for a primeira vez que ela vai vir, nós vamos preencher uma fichinha, pedir para a família preencher com todos os dados certinho, e que ela possa vir todos os domingos, não uma vez por mês, mas que nós possamos incentivá-los e fazer essa trajetória de evangelização. Porque aí quando eles ficarem adolescentes, fica mais fácil de eles ir ao centro, de eles nos ouvirem, de fazer o evangelho no lar. Então é o convite da casa, é o convite, né? Crianças aí de 5 anos, 6 anos, né? Até 12 anos. E se nós tivermos várias crianças, a gente divide em 2 grupos. E se tiver um pouquinho menos, a gente fica em apenas um grupo. Então todas as quartas às 8 e aos domingos também às 8. Estão todos aí com um coração bem grandioso para essa evangelização. Obrigada. Então vamos neste momento, através da prece, nos envolvermos fraternalmente, rogando a Deus, nosso Pai, as bênçãos do alto, a todos nós que aqui estamos, ao Divino Mestre Jesus, aos bons Espíritos, para que possam estar conosco nesses breves instantes que aqui estamos. Aqui estamos nas condições de filhos de nosso Pai, buscando o entendimento, o esclarecimento de que tanto necessitamos. Que os eflúvios espirituais derramados pelos bons Espíritos possam promover em nosso íntimo o bem-estar de aqui estarmos, o reequilíbrio das nossas forças, enfim, tudo aquilo que acontece quando nos encontramos na casa espírita, em nome do Mestre Jesus. É com este sentimento de muita gratidão que nós pedimos a permissão à espiritualidade para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco nosso colega, trabalhador aqui da casa, o Dilney Becker. Rogamos que a espiritualidade possa o inspirar para que a sua mensagem chegue em nossos corações. Que Deus te abençoe. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos na noite de hoje. Hoje, digamos que por alguma causa da necessidade, o nosso anjo amigo, nosso espírito amigo, recebesse do alto uma informação de que nós tenhamos que desencarnar hoje. Então essa informação chegou até nós. E se eu soubesse que eu ia desencarnar hoje, o que eu faria? Quais são as coisas que serão importantes na minha vida a partir dessa informação? O que faria sentido na minha vida? Quais são as preocupações que fariam sentido? Quais seriam minhas últimas palavras? Palavras de incentivo a alguém? Seria algum tipo de ofensa? O que seria se eu soubesse que eu teria que desencarnar hoje? O que importa na minha vida? Então essa pergunta foi feita no século XIII a Francisco de Assis, um homem iluminado, mas no começo da sua vida, na juventude, teve uma vida abastada. Ele aproveitou todos os confortos que a vida material podia oferecer, tinha de tudo, nada faltava para ele. Até que um dia ele foi chamado a seguir Cristo. Então ele se despiu
do luxo, da vaidade e se transformou no irmão Francisco, conhecido Francisco de Assis. Ele era muito sintonizado, muito conectado com a coisa divina, com a obra divina. Então ele chamava tudo de irmão e de irmã. Os animais, as plantas, a chuva, o sol, a lua, tudo ele chamava de irmão ou de irmã, de tão conectado que ele estava com a coisa da natureza, com a obra divina. Um dia ele estava capinando lá o seu jardim, cuidando de suas flores. Um homem perguntou: irmão Francisco, se você soubesse que ia desencarnar hoje, o que você faria? Então, ele, totalmente apagado para as coisas do mundo físico, do mundo material, completamente apagado, ele disse: bom, olhou em volta, contemplou a natureza e disse: eu continuarei cuidando das minhas flores, porque era uma mente pacífica, era uma mente que vivia completamente em paz. A nossa vida é sempre vida, morto ou vivo, é sempre vida, desencarnado ou encarnado, eu estarei sempre vivo. A vida é sempre vida, mas diferente daquele homem iluminado que cuidava do seu jardim, nós somos muito apegados à coisa material, às contingências do mundo material. Nós somos aqueles que chamamos de meus, de minhas, aquilo que Deus emprestou como material escolar para esse ano letivo na escola terrena. Nós chamamos de meu pertence. Então nós somos muito apegados ainda às contingências desse mundo, e tão apegados que a nossa consciência rejeita a morte. Eu sou muito ligado às minhas coisas, então a consciência rejeita a morte. Então por isso que eu não falo em morte, eu deixo lá para o final dos tempos. A morte é lá para o final dos tempos, para amanhã. Ela ficou escondida lá no nevoeiro da incerteza, da dúvida, perdida no tempo. Eu só aceito morte para os outros, mas para mim e para os meus entes queridos é inaceitável, não faz parte da minha vida. E por mais que nós espíritas digamos que a vida continua, isso que é só uma passagem rápida pela escola terrena, como dizem os amigos espirituais, isso passa tão rápido quanto um raio na eternidade. Mas mesmo assim, nós espíritas, muitas vezes ainda fazemos da morte um grande mistério. E quando os olhos se fecham, quando a respiração e o coração silenciam, a essência humana continua. A essência humana não desaparece ali. Um materialista pode até dizer que sim, isso é bobagem. Essa coisa de espírito, de Deus, que a vida continua, isso não existe. É somente a matéria. Isso, se é que existe de fato um materialista de verdade, né? Porque a maioria diz que é materialista só para contrariar os outros, ou só para complicar a conversa mesmo, para fazer polêmica, ou então porque acredita em tudo que é conspiração, diz que tudo isso é uma invenção de seres ocultos que estão aí para nos dominar. Esses seres ocultos talvez sejam os espíritos, mas o materialista de verdade mesmo, de essência, ele não existe. Quando nós vamos num velório de algum conhecido e olhamos o rosto daquele conhecido ali no caixão, isso está lá no nosso íntimo, uma certeza de que aquela essência continua viva, não ali, em outro lugar, mas continua vivo em algum canto. Isso já está em nós, que aquela essência, aquela vida, aquela experiência humana não está ali naquele caixão, continua vivo em algum lugar que desconhecemos. Alguém que cumpriu o seu ano letivo e hoje vive no mundo dos espíritos. Então, mesmo sem ver, sem tocar, nós sentimos que a essência continua. O escritor Arthur Conan Doyle, famoso escritor do final do século XIX, começo do século XX, ele também escrevia livros espíritas, ou espiritistas, como se dizia na época. Ele era um pesquisador espiritista, né? Então ele escreveu um livro chamado A História do Espiritismo. Como esse escritor é famoso porque ele é o criador do Sherlock Holmes. Ele escrevia aquela série, né, Sherlock Holmes. Então, nesse livro A História do Espiritismo, ele fala lá um relato dos precursores da mediunidade. Ele fala e conta a história do Emanuel von Swedenborg, um médium lá
nascido em 1688, então bem antes do Espiritismo e bem antes de Kardec também. Mas era um médium, clarividente, ele via o mundo espiritual e o mundo material como se fosse um só. E nesse livro ele diz o seguinte: o Senhor abriu meus olhos para eu ver perfeitamente desperto o mundo dos espíritos. Aí encontrei muitas pessoas do meu conhecimento e vivendo em todas as condições. Eu via diariamente quase o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com outros espíritos. Ali eu não vi nem anjos, nem demônios, nem paraíso e nem inferno. Só vi pessoas e cidades. Então, mesmo bem antes do Espiritismo, já se tinha essa ideia, a espiritualidade já trazia essa visão para nós do além-túmulo, além do horizonte da morte, que a vida simplesmente continua. Então, quando desencarnamos, nós não nos transformamos em anjos ou demônios. Somos o que somos. Aqueles que eram presos à agonia, o desespero, o sofrimento e a angústia do vício, continuam por algum tempo ainda, vivendo essa sensação. Aqueles que viviam a aflição do ódio, do revanchismo, o desejo de vingança, a imagem do desafeto vagando pela mente, continuam com as mesmas imagens, por um bom tempo. Porque raras são aquelas pessoas que despertam no mundo espiritual com a consciência completamente livre e pacífica, a ponto de perceber os amigos espirituais trabalhando na recepção daquele espírito que volta para casa. Por mais perversa que seja uma pessoa na nossa mente, no nosso ponto de vista, é claro, porque Deus ama a todos e Jesus considera a todos. Então, por mais perversa que seja uma pessoa aos nossos olhos, ela tem uma recepção no mundo espiritual também. Os espíritos amigos abraçam a todos. Todos serão recebidos. Quando nós vemos a esse mundo, a escola material, fomos recebidos pela família. E pela uma parteira, pelo obstetra, seja lá o que for. Fomos recebidos. O retorno não é diferente. Então, Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, nos recepcionam lá também. Por mais perversa que seja a criatura, aos nossos olhos, ninguém está dispensado desse auxílio. E lá na questão 730 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: se a morte faz o homem passar dessa vida para uma vida melhor, livre dos males desta, então por que o homem tem instintivamente esse receio, esse horror da morte? Bom, a resposta é uma lei natural. É uma lei da conservação e da preservação, para que o homem procure se preservar vivo o maior tempo possível para cumprir a sua tarefa, para cumprir a lei do trabalho. Isso está na evolução, senão faltariam forças, faltariam energias, porque muitas das lições desse mundo são severas, são complicadas em todos os campos, no campo material, no campo afetivo, no campo emocional, lições severas. Se não fosse esse instinto, essa lei da preservação, nós fugiríamos do mundo. Eu ia fugir da escola terrena pulando pela janela. O suicídio comum é sair pela porta da frente, quando acaba o ano letivo, né? E não pular pela janela. Então, por isso esse instinto, essa coisa que nos mantém presos ao corpo, esse desejo de nos manter vivos. Senão eu me entregaria ao desânimo. Então, esse instinto, não um pauzinho mágico que dá o medo da morte, é uma voz íntima que fica falando: oh, você ainda tem muito o que fazer pela sua vida, você tem muito o que aprender ainda, há muito ainda ao que ser feito pelo nosso progresso. No passado, lá pela Idade Média e épocas mais distantes ainda, quem sabe, a morte era bem natural. Se morria de tudo, de guerras, doenças, de tudo se morria, como se morre hoje em dia. Só que era muito mais natural a forma de encarar. Fazia parte da vida, uma sequência da vida era a morte. Mas hoje, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, com tantos medicamentos, tantas terapias modernas, hoje nós conseguimos chegar aos 80, 90, quem sabe aí beliscando os 100 anos. Então a vida ficou longa. Naquele tempo,
Quem tinha 30 anos era uma pessoa bem madura já. Hoje não, hoje é um guri. Uma pessoa muito jovem, mas na época não. E também, além de nós termos a nossa vida material alongada pela nossa própria tecnologia, pelos nossos costumes mais saudáveis, principalmente a alimentação, uma forma mais saudável de viver também, nós prolongamos. E junto com isso vieram os confortos da vida. Hoje a vida é muito mais confortável, cheia de informações. Então hoje a nossa mente ficou ligada completamente para a vida terrena. Hoje nós estamos muito mais ocupados do que no passado. Muito mais ocupados com as coisas da escola terrena. Desde que saímos da cama, nós estamos ocupados com alguma coisa desse mundo, diferente do passado. Então nós não nos educamos mentalmente somente para a vida terrena, somente. Não tem nada a ver com morte. Então não se fala em morte nesse contexto, somente na vida terrena. Então, como não dá para evitar a morte nesse contexto, então é melhor não falar nela. Deixa lá, escondida no tempo, no nevoeiro. Mas apesar desse pavor todo da morte, nós também fazemos pouco caso às vezes. Nós gostamos, né? Tem pessoas que gostam de assistir noticiários de morte. Quanto mais violento, mais audiência. Mesma coisa um filme. Quanto mais mortes, as pessoas mais gostam. Um videogame, quanto mais se mata, mais pontos se ganha. Temos medo, mas banalizamos, porque é para os outros. São os outros que estão morrendo ali, não somos nós. Então nós espíritas, apesar dessa certeza absoluta de que a morte só diz respeito ao corpo, tem nada a ver com o espírito, e de que a vida continua após a morte, nem todos os espíritas encaram isso com naturalidade. Nós acreditamos que morrer é voltar para casa, mas poucos aceitam isso com a consciência bem tranquila, bem pacífica. Diferente de Sócrates, o pensador da antiguidade. Ele estava preso, aguardando a sentença, e sua esposa veio correndo até onde ele estava preso. Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Ele diz: calma, mulher, todos eles estão condenados também à morte. Mas você foi condenado injustamente, melhor assim, melhor de forma injusta do que se fosse justo. Então essas são as palavras de uma pessoa com a consciência bem tranquila, bem pacífica, alguém que sente que a missão está cumprida. Então Herculano Pires, um grande divulgador do espiritismo do passado, com os pés bem no chão, os pés tão no chão que Emmanuel, o espírito amigo de Chico Xavier, uma vez disse que Herculano Pires era o melhor metro para medir Kardec, que tinha um pé bem no chão também. Então um caminhava como o outro caminhava, com os pés no chão. Então, segundo Herculano Pires, no seu livro Educação para a Morte, ele diz que o homem só se educa para a vida, em tudo ele só se educa para a vida terrena, não tem nada a ver com morte. Tudo que nós ensinamos aos nossos filhos no lar, na escola, em todas as terapias, né, para tratar alguns distúrbios, tudo está ligado à felicidade terrena, tudo está ligado à vida do hoje, do mundo material, nada a ver com morte, tudo a ver com a coisa passageira. Então nós temos que aprender a buscar o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral, pensando em outras vidas também, pensando no além, não só para hoje. Eu tenho que treinar o meu intelecto, meus sentimentos, principalmente os sentimentos, pensando nas próximas reencarnações também. Porque se eu coloco isso na minha intimidade, estudar hoje, treinar hoje, pensando nas vidas futuras, eu tiro da minha frente aquele receio da morte, aquela coisa de que tudo acaba. Eu vou começando a pensar na vida continuada, na vida eterna. Um grande problema para nós também é a morte de entes queridos, que são os entes queridos que partem primeiro. É muito difícil não ficar triste. Ninguém aceita isso com facilidade, com alegria, não. A partir de uma pessoa que dividiu ali a presença, os dias, por décadas, de repente parte, ninguém vai ver isso com alegria, sempre com tristeza, sim, alguém que foi embora. Mas o problema está na revolta, no desespero, porque o desespero cria uma ligação mental, sim, com aquele que partiu. O que fica sofrendo, o que partiu fica perturbado. Nós não temos o direito de fazer isso com as pessoas, principalmente entes queridos que partiram antes de nós. Se Jesus,
que é o nosso amigo, irmão mais velho, falou o quê? A vida continua. Ele falou da boa nova, falou da imortalidade, de que Deus ama a todos. Então por que nós temos que perturbar, lamentar a liberação daquele ente querido que já cumpriu a sua missão, já cumpriu o seu ano letivo aqui na Terra? Além do mais, a palavra perda, ela é falsa. Por que perda? Se ninguém perdeu ninguém. Porque se esse laço era verdadeiro, era um laço fraterno de verdade, ele continua em outras encarnações, ou por toda a eternidade, para saber. Além do mais, nós podemos nos encontrar durante os sonhos também. Então a palavra perda é falsa, nós não perdemos nada. Nós temos que analisar também esse receio da morte em alguns aspectos. Por exemplo, o medo do nada, o medo de desaparecer. Eu vou morrer, eu vou ser deletado do universo. Isso perturba realmente. O medo do nada, aquele medo de sumir. Se nós já desencarnamos milhares de vezes, ou infinitas vezes, estamos aqui ainda, então nós não fomos apagados. A essência está aqui, eu continuo vivo, eu não desapareci. Podemos analisar também o medo da dor. Bom, para morrer o corpo tem que apagar, tem que desligar o corpo, né? Será que isso dói? Será que morrer dói? Tem alguma dor que antecede isso? Realmente isso traz um certo receio também. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, o Destino e a Dor, ele disse que, segundo o relato dos espíritos, os homens partem como dormem e quase nunca há dor. Então, ninguém jamais vai sofrer aquilo que não precisa ou que não merece. Isso é fatal. Ninguém nunca vai sofrer alguma coisa que não precise ou que não mereça. Nunca. Depois também, gente, dor e sofrimento não são uma regra, é a exceção. A angústia, a tristeza não é uma regra, não são regras, é a exceção da vida. A mesma coisa, dor e sofrimento, são exceções. Nós já ficamos doentes várias vezes e nos curamos, já sentimos dores várias vezes, dores fortes e fracas, e passaram também. Nós nos curamos. Ninguém vai sofrer o que não precisa. Tem também o medo do desconhecido. Como é o mundo espiritual? O que eu vou encontrar por lá? Isso realmente traz uma certa angústia. Como é aquele mundo? Gente, através da mediunidade confiável, honesta e despretensiosa de Chico Xavier, muitas informações chegaram até nós do mundo espiritual. E simplesmente a vida continua. Simplesmente isso, a vida continua. É que nem medo do escuro. Eu tenho medo do escuro. Se eu acender a luz, o medo desaparece. Então o Espiritismo é essa luz. É a luz dessa escuridão, desse medo do desconhecido. Basta ler, basta estudar e vamos ver que simplesmente a vida continua. Pode ser também o medo de sofrer lá no mundo espiritual. Não digo o medo da dor do desencarne, mas de sofrer lá, ou seja, o medo do inferno. Aquele fogo eterno, o fogo que queima e não consome. De fato, para quem acredita nisso é complicado, porque se só os bons e os puros vão para o paraíso, o resto vai para o inferno, realmente complica a vida. Mas vamos raciocinar. Se Jesus disse que Deus é chamado de Pai, que deve ser amado e nunca falou em ser temido, então Ele é bom. Se Ele é infinitamente bom, misericordioso e piedoso, Senhor da vida, do amor e da luz, por que vou temê-lo? E se Ele me conhece, Ele conhece toda a nossa essência, toda, sei tudo que eu vou fazer, o que eu fiz, Ele jamais vai se ofender comigo. Se Ele não se ofende, então por que vai criar um lugar para eu sofrer eternamente? Se Ele nem vai se ofender comigo, então não faz o menor sentido esperar um local de sofrimento. Por outro lado, já que a vida não é um morango, eu vou responder pelos meus atos, sim. Segundo Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então eu vou responder sim. E a consciência culpada, ela é um inferno. Porque os meus erros, a consciência vai cobrar. Não é Deus que vai cobrar, não. É a minha consciência que vai cobrar. Como eu não consigo me esconder da minha consciência, eu vou sofrer. E há um inferno, sim. Mas que eu criei, e não que alguém criou.
para eu sofrer nesse inferno? No Espiritismo nós falamos muito do tal do umbral. Como aí na mente já vem aquela ideia de um lugar feio de sofrimento, que também é errada essa ideia, porque o umbral é um marco, é uma passagem, é um pórtico. E todos nós passamos décadas muito ligados ao corpo material, preso àquele corpo, com todas as sensações que ele exala. Então, para eu me desprender desse corpo, tem uma perturbação sim, esse é o umbral, tem uma perturbação. E quanto mais apegado ao corpo e à coisa material, maior vai ser o sofrimento, maior vai ser o transtorno nesse umbral. Morrer e desencarnar não são a mesma coisa, porque morrer é desligar o corpo, apagar o corpo, isso é morrer, o corpo está morto. Mas desencarnar é desencarnar da coisa material, é se desprender da carne, aí já depende de cada um com seu apego, cada um com seus ecos do mundo material. Assim como Francisco de Assis era completamente apagado da coisa material, para ele seria muito mais fácil. Isso é um treinamento íntimo, ninguém consegue esse desapego de uma hora para outra. Então nós nunca podemos deixar para amanhã a reconciliação e nem o perdão. O perdão nunca pode ficar para amanhã, porque amanhã talvez não chegue. E aí eu chego com a consciência culpada, que vai ser o meu inferno íntimo. Podemos analisar também o medo de perder coisas. Tem pessoas que têm o receio de morrer para não deixar suas coisas, as considerações sociais, o seu conforto, o seu poder, sua riqueza. Pessoas se perturbam com isso realmente, porque o nosso sentimento egoístico nos prende a nossas coisas, é uma algema muito forte. Por isso disse Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, esse rico que ele fala é o apego à coisa material, ele sofre lá. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ele traz alguns relatos de pessoas apegadas às suas coisas, um apego extremo. Ele fala de uma senhora que é tão apegada aos seus tesouros que ficaram no mundo material, quando o seu caixão estava sendo baixado ali na cova, ela em espírito pulou junto, abraçada ao caixão. Ela ficou presa há muito tempo, abraçada àquele caixão, enterrada, de tão apegada que ela estava à coisa material. Falava também de um outro homem que catava lama no chão, no mundo espiritual, em espírito, juntava lama sonhando com o seu antigo tesouro. Então esse apego é um problema sério para nós. Morrer, desencarnar, desapegar-se das coisas, não abandonar as coisas do mundo, jamais. O mundo é para trabalhar de fato, mas administrar, dar o valor temporário que a coisa temporária merece, o valor que ela é de fato, não como coisa eterna. E lá na questão 961 do Livro dos Espíritos pergunta-se: qual o sentimento dos homens durante a morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Para o descrente, a dúvida. Ele não sabe o que espera, ele não acredita no amanhã, ele é materialista. O temor para os culpados, a consciência culpada, da missão que não foi cumprida, da ofensa, da maledicência, das pessoas que eu prejudiquei, consciência culpada, o temor. E a esperança para o homem de bem, ele cumpriu a missão, ele se esforçou, ele não é perfeito, o homem de bem, ele não é um anjo, mas ele se esforçou para cumprir sua missão, se esforçou para reparar os erros. Então esse desencarna com esperança. Ou seja, o justo não reclama da morte, o justo não sofre a morte, ela não é um terror para ele, ele aguarda até dias melhores, na verdade, o fim das dores, o fim das doenças, porque ele tem a consciência bem pacífica. E já para o homem carnal, não, a felicidade e a satisfação dos seus desejos e do seu conforto. Então nossa grande preocupação, na verdade, nunca deve ser a morte. A preocupação não deve ser a morte, mas a ocupação deve ser a vida. Então é a vida que define a minha vida após a morte. É isso que me interessa, é o dia de hoje. A cada minuto, centenas de pessoas deixam a escola terrena. Segundo um site lá, um medidor lá. A cada minuto, centenas de pessoas deixam o mundo material, partem para o mundo espiritual, encerram seu ano letivo.
Eu não sei quantas pessoas estão na minha frente nessa fila. Eu não sei qual é o número da minha senha. Eu só sei que não dá para voltar para o final da fila, não dá para trocar de senha, não dá para sair da fila, não dá para abandonar a fila e nem evitá-la. Então, enquanto eu estou com a minha senha na mão, esperando a minha vez, tem muita coisa que pode ser feita ainda. Valer a pena permanecer aqui na Terra, dar um propósito para tudo, aprender a admirar mais as coisas do que ficar só criticando, fazer uma pessoa cabisbaixa, que não se sente ninguém, talvez sentir alguém, fazer um ambiente triste sorrir, começando pelo nosso próprio sorriso, aprender a fazer as pazes, fazer com que as pessoas se sintam bem ficando ao nosso lado, ter tempo para nós mesmos, para cuidar de nós somos seres vivos em evolução, fazer a nossa obrigação e um pouco mais, para ter certeza que a consciência estará tranquila, buscar sempre novas experiências, porque a vida não acaba nunca, ela nunca tem fim, sempre aprender uma coisa nova, ter certeza absoluta que essa escola é dirigida pelos pedagogos da espiritualidade e não pelos políticos, como pensam alguns. Eles é que definem o que deve acontecer na Terra, os pedagogos dessa escola, e não nós, que tudo está no seu devido lugar, que nada acontece sem a permissão de Deus. Não guardar mágoas jamais, porque partir com mágoa no coração é um sofrimento, é um inferno íntimo também. Fazer o bem sem nunca esperar nada em troca. Ter a certeza que eu vou fazer e que nunca vou receber nada em troca. Nunca haverá uma paga física pelo aquele bem. Aprender a amar nós mesmos. Aprender a não ser prisioneiro de ninguém e nem de situação alguma. Aprender a ser livre, uma consciência bem livre. Preparar para partir a qualquer momento. Eu não levo malas, as mãos são vazias, eu não sei qual é o meu lugar nessa fila, eu só sei que eu tenho que deixar boas lembranças, fazer falta, mas de boas lembranças e não de coisas. Se eu não posso levar nenhum bem, eu posso fazer uma trouxinha com as coisas que eu aprendi a guardar no coração, isso eu posso levar. O que cabe no coração eu posso levar, nas mãos em malas eu não posso. Então, preparar para levar só aquilo que cabe no coração. Enquanto eu estou na fila, então, tem muita coisa que pode ser feita ainda. Como disse Chico Xavier, veja quanto se pode fazer em 30 minutos. E como disse o próprio Chico Xavier também, a maior decepção das pessoas quando voltam para o mundo material, o mundo espiritual, é aquela sensação do tempo perdido. Então, como não sabemos o número da nossa senha, então, vamos fazer o que se pode fazer enquanto estamos nessa fila, né? Então essa foi a nossa mensagem, obrigado pela atenção, uma boa semana para todos, um abraço a todos. As reflexões espíritas tão elucidativas, né? Espiritismo, a ciência nova que vem revelar aos homens, descortinando o mundo espiritual de forma científica, como nos diz o nosso professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail, que faz com que nós viemos a encarar os fatos da vida com a fé raciocinada, em qualquer circunstância que possamos nos encontrar. É esta consolação que a doutrina espírita nos apresenta, nos ensina, dilatando o nosso pensamento, o nosso olhar, para além das fronteiras do mundo físico. Um tema tão importante como este que foi abordado maravilhosamente na noite de hoje. Que possamos então juntos absorver, meditar, reflexionar sobre tudo que ouvimos aqui, a fim de que possamos nós aproveitar a existência presente, esta que é a melhor reencarnação nossa até o momento, que possamos fazer jus no programa espiritual a que todos nós fomos submetidos, para que com a consciência livre possamos caminhar na direção da luz. Rogamos desta forma aos bons espíritos, especialmente ao nosso anjo da guarda, que nos acompanham ininterruptamente, a nos fortalecer, a nos envolver, orientar e inspirar, para que as nossas escolhas, as nossas resoluções sejam as melhores, que o bem predomine em todas as circunstâncias, que o amor possa guiar os nossos passos
a nossa conduta, o nosso pensamento, os nossos gestos, as nossas falas, desta forma criando em nós e em torno de nós um clima espiritual superior, promovendo este bem-estar, este céu íntimo. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, com todos aqueles aos quais possamos pensar neste momento, que sabemos estarem passando por dificuldades, estender todo o bem que está ao nosso alcance aos nossos irmãos, amigos, familiares, onde quer que estejam, Senhor. Que a nossa prece, como socorro à distância, possa chegar a tantos outros corações, como o que estamos recebendo aqui nesta noite. Que os eflúvios medicamentosos do mundo espiritual atenda a cada um de nós, encarnados e desencarnados, ainda necessitados de muito amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com gratidão e humildade, pedimos permissão à espiritualidade para darmos por finalizada a exposição doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus.